Então, muito bem. Então, vamos lá. Nós tínhamos visto na aula passada, então, um pouquinho sobre a democracia e a cidadania, né? A cidadania lá na Grécia Antiga. Agora nós vamos ver a evolução dessa cidadania ao longo do tempo, tá? Então, a gente vai fazer alguns recortes na história e ver o que é cidadania. Lá na Grécia Antiga, a cidadania era só para os homens, né? Mulheres não faziam parte. Tinha que ser nascido em Atenas, né? Na cidadania ateniense, era só para nascidos em Atenas, filhos de pais e mães atenienses, tá? Maiores de 18 anos e homens. Mulheres, escravos, estrangeiros, não fazia parte. Tá? Então, olha só. Vamos fazer uma leitura aqui. Ó. Como vimos, a cidadania antiga presenciou o desenvolvimento da democracia, que, mesmo não sendo acessível a todos, foi fundamental para o desenvolvimento de noções de democracia e cidadania no decorrer da história da humanidade. O filósofo grego Aristóteles afirmou que o ser humano é, por natureza, um animal político. Sendo assim, democracia e política possuem uma relação direta. Tá? Então, quando a gente fala de democracia, né, dessa forma de poder que emana aí do povo, e quando nós falamos em cidadania, uma coisa está relacionada à outra. Certo? Bom, então nós já sabemos o que é a cidadania ateniense, nós já aprendemos como que surgiu a democracia e como ela funcionava lá na Grécia Antiga, lá em Atenas, certo? Agora a gente vai ver a cidadania em outros lugares, em outros períodos, certo? Então, a apostila traz de primeiro momento aqui para nós o quê? Da Idade Média até a Idade Moderna. Primeiro recorte no tempo histórico nosso aqui. Tá? Então, vamos lá. Após a Antiguidade, já no período conhecido como Idade Medieval, houve muitas transformações na sociedade e na vida das pessoas. Isso influenciou a organização política das sociedades da época. Nesse contexto, a estrutura da sociedade passou a privilegiar somente os nobres e os membros do clero. Quem é esse clero? Quem são os membros do clero? Quando nós falamos de clero, nós estamos falando dos membros da igreja, que nesse período aí da Idade Média, tá, tinha muito poder. Tinha muito poder, tá bom? Então, olha só, o que nós vimos aí? Tá? Após a Antiguidade, no período conhecido como Idade Medieval, houve muitas transformações. Então, a cidadania ateniense, a Grécia Antiga ficou para trás. A Antiguidade ficou para trás. Agora nós estamos aí em um outro período da história. Nós estamos na Idade Média. E nesse período, esse período é diferente do período da Antiguidade. Tá? Nós temos aí transformações, tanto na política quanto na sociedade. Beleza? Então, quais foram as transformações? E quem passou a ter privilégios? Quem passou a ter privilégios foram os nobres, tá? Os reis, por exemplo, tá? E o clero, que eram os indivíduos pertencentes à igreja. Por exemplo, os papas, padres, né, bispos, enfim. E nesse período, a gente fala de Idade Média, a igreja, e aqui a gente está falando da igreja católica, ela tinha muito poder, inclusive poder político. Ela influenciava decisões de reis, tá? E também tinha poder econômico, muito dinheiro a igreja tinha. Tá? Se de um lado os nobres e os membros da igreja tinham muitos privilégios, os camponeses não tinham voz em relação aos outros grupos.
Esses camponeses só tinham o direito do quê? De trabalhar, mais nada. Mais tarde, com as mudanças políticas e a formação dos estados nacionais, como Portugal, França e Espanha, começaram a surgir novas ideias. Essas transformações foram influenciadas por outros fatores, como as grandes navegações. As grandes navegações é que provocaram, entre outras coisas, a chegada dos europeus aqui na América no final do século XV, começo do século XVI, inclusive aqui no Brasil. A chegada dos portugueses aqui no Brasil em 1500 foi graças às grandes navegações. Tá? Então, as transformações que aconteceram foram influenciadas, né, pelas grandes navegações, né, a urbanização, a intensificação do comércio, entre outras coisas. Tá? Tudo isso aí transformou a política dos países, aqui principalmente na Europa. Nesse período, qual período que nós estamos falando mesmo? A Idade Média. Tá? Nesse período, o poder estava centralizado nas mãos dos reis. Cara, tenho certeza que todo mundo aí já viu um desenho, já viu um filme, né, que mostra ali como que eram os reis, como que eles viviam, com toda a pompa, luxo, né? Muito ouro, muita riqueza. E eles tinham todo o poder político, tá? Em alguns casos até poder religioso. Tá? Eram eles que decidiam, que criavam as leis, que faziam tudo. Não é igual hoje, que você tem um sistema político complexo, com um presidente, no caso do nosso país, né? Presidente, governador, prefeito, deputado, vários órgãos, né, do governo que decidem e tomam as decisões. Na Idade Média, né, tudo era o rei que decidia. Era poder absoluto. Poder absoluto. Era ele que mandava. E pronto. Acontecia o que o rei queria. Tá? Olha só. Então, olha só. Nesse período, o poder estava centralizado nas mãos dos reis, que eram considerados figuras escolhidas por Deus. Neste sistema político conhecido como absolutismo, lembra que eu falei que os reis tinham poder absoluto? Então, era conhecido como absolutismo monárquico. Não havia espaço para o exercício da cidadania. Não existia cidadania. E a cidadania? Não tinha nada disso. Por quê? Porque todos eram súditos, submissos, e não podiam opinar nas decisões. Lembra que eu falei? Quem decidia era o rei. E quem não gostasse, o problema é dele. Ia fazer o que o rei quisesse. Pronto, acabou. Olha aí a figura do rei. Olha que bonitão, né? O rei, aqui nós temos o Luís XIV. Olha que beleza, 1701. Olha essas pernocas, né? Cheio de tecido, ouro, né? Que maravilha, bonitão, né? Só que não. Uma curiosidade, provavelmente essa cabeleira aqui é mentira, tá? Muitos reis aí eram careca, porque por causa da falta de higiene na época, né? Tinha muito piolho, então o pessoal raspava a cabeça, tá? Curiosidade para você contar para seu pai, para sua mãe na hora do café da tarde aí. Muito bem. Porém, a partir do século XV, os burgueses, vamos anotar esse nome aí, ó, grifar, né? Os burgueses, porque é um grupo novo que surge, tá? Quem são esses burgueses? Nós vamos conhecer daqui a pouco, olha só. A partir do século XV, os burgueses, um novo grupo que havia surgido e enriquecido. Esses burgueses conseguiram juntar uma bela grana, tá? Grana, ouro, né, naquela época, porque não tinha dinheiro, tá? Como que eles juntaram dinheiro? Com o comércio, tá? E por conta desse poder econômico que os burgueses tinham conseguido, eles buscavam espaço no poder e não concordavam com os impostos que eram obrigados a pagar. Então, os reis cobravam muitos impostos.
E os burgueses não queriam pagar esses impostos, porque eles achavam absurdo, abusivo. Tá? Por que eles achavam um absurdo e abusivo? Por quê? Os reis cobravam dos burgueses e dos camponeses, mas não cobravam, olha só, dos nobres. Quem eram os nobres? Era o pessoal que vivia ali no entorno do rei, tá? Dentro dos castelos, dentro dos palácios. Tá? Eram soldados, por exemplo. Tá? O pessoal do exército era considerado nobre. Tá? Os nobres eram que lutavam em nome do rei. E para conseguir esses soldados, essas pessoas lutando em nome do rei, correndo o risco até de morrer, né, nas guerras, os reis davam terras, davam ouro, davam um monte de coisa para esses nobres. Tornavam eles nobres. Tá? Um título, né, de nobreza. Então, esses nobres nem pagavam os impostos. E os burgueses, que trabalhavam com o comércio, não gostavam disso. Tá? Bom, segundo parágrafo aqui, ó. Relacionado a isso, no século XVII, pensadores europeus começaram a desenvolver propostas e a questionar os padrões políticos impostos pelos governos da época. Foi um período intenso de transformações sociais, políticas e econômicas. Para um pouco aí. Presta atenção. Nós estamos vendo o quê? Transformações de ordem política, certo? Transformações políticas. Essas transformações aconteceram rápida? Não. Demoraram. Demoraram bastante tempo. Olha só. Os burgueses surgiram quando? No século XV. Agora nós estamos vendo aqui, ó, no século XVII. Quem lembra da aula de história no começo do ano sabe que um século dura 100 anos. Então nós estamos falando de um espaço de tempo de 200 anos. Tá bom? Então, importante aí a gente considerar essa questão. Então, no século XVII, pensadores europeus começaram a desenvolver propostas e a questionar os padrões políticos impostos pelos governos da época. Foi um período intenso de transformações sociais, políticas e econômicas. Tá bom? No século XVII, lembra aí, de 1601 até 1700. É desse período que nós estamos falando. Daí surgiram novas ideias, pensamentos, né, modernos, pensamentos novos. Tá? O pessoal começou a pensar diferente. Olha só o que aconteceu aqui, ó, no terceiro parágrafo. Diversas ideias surgiram na busca de uma sociedade mais justa. Porque, afinal de contas, os caras estavam vendo, pô, não é justo. O rei tá lá, gordão de tanto comer, cheio de ouro, cheio de riqueza, e os camponeses passando fome, tendo que pagar impostos. Os burgueses que querem ganhar dinheiro, trabalhando aí no comércio, têm que pagar um monte de imposto, enquanto os nobres ficam lá no bem e bom, no luxo, no conforto. Quer dizer, essa sociedade está muito desigual, está errado. Então, diversas ideias surgiram na busca de uma sociedade mais justa e igualitária. E muitos filósofos se dedicaram ao estudo de tais questões na tentativa de encontrar soluções para a situação que viviam. Pensando, como nós vamos resolver essa questão da desigualdade? Várias ideias surgiram. E esse conjunto de ideias inovadoras ficou conhecido como Iluminismo. Cara, olha só. Você já ouviu falar da Idade das Trevas? Quem já ouviu falar da Idade das Trevas, né? Acho que muita gente já ouviu em algum momento aí da vida, né? A Idade das Trevas, a Idade das Trevas. Meu Deus, o que é a Idade das Trevas? Por que Idade das Trevas? A Idade das Trevas veio esse nome depois. Quando veio esse nome? Quando surgiu o Iluminismo. Por que Iluminismo? De luz. Luz. Vem de um termo em grego que é lux. Que é o quê? Luz. Luz. Mas não luz, a lâmpada. Que clareia aqui.
Luz de conhecimento. Luz de conhecimento. Então, o iluminismo é o período do conhecimento. Antes, as regras, as leis, era tudo com base na Bíblia, na religião. Lembra que eu falei que a religião, a igreja tinha muito poder? Agora surgem cientistas questionando a igreja, falando: olha, isso aí não é verdade, nós vamos provar pela matemática, pela filosofia. Vamos questionar a igreja não está certa, não está certo o rei ter muito dinheiro e o povo pobre. Então, esse período que surgiram filósofos, pensadores, é conhecido como iluminismo, porque é o período do conhecimento. Aliás, você na escola é o quê? Aluno. A palavra prefixo a é de negação, sem. Luno vem de lux. Lux vem de conhecimento. Então você é uma pessoa sem conhecimento que vai na escola para aprender, tá? O termo aluno é disso. A gente sabe que não é bem assim, cada um carrega o seu conhecimento, sabe bastante coisa, vem aprender outras coisas na escola, mas o termo é esse, tem essa origem, ok? Então, esse período do iluminismo, tá? É o período aí que surgem novas ideias, tá? Novas ideias, novas formas de pensar. Quem eram esses pensadores? Tem alguns destaques aqui que a apostila traz para nós. Tá? John Locke, Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Diderot e... esse eu não sei falar, hein? D'Alembert. Ao refletir e propor mudanças na sociedade, esses pensadores também trouxeram novas noções de cidadania. Quais ideias eles trouxeram? Então, agora, vamos lá, vamos separar. Nós tínhamos aprendido a cidadania lá na Grécia Antiga. Beleza? Ponto. Nós vimos que, depois da Antiguidade, na Idade Média, acabou a cidadania. Não existia cidadania. Por quê? Era o rei que mandava e pronto. Daí agora, já no século XVII, nós estamos vendo surgir novas formas de pensar que vai questionar esse poder absoluto do rei e da igreja. Tá? E que vai criar para nós novas noções de cidadania. Tá vendo como que é uma caminhada que a gente está fazendo? Nós viemos lá da Grécia Antiga, conhecemos a cidadania ateniense, vimos o período sem cidadania, onde reinava o quê? O poder absoluto, o absolutismo monárquico. E agora nós vamos ver o ressurgimento da cidadania. Beleza? Então vamos lá. Montesquieu. Charles Louis de Secondat, mais conhecido como Barão de Montesquieu, foi um importante político e filósofo francês. Com esse nome, né, meu amigo? Tinha que ser francês mesmo. Montesquieu. Em 1721, século XVIII aqui já, né? Publicou sua obra Cartas Persas, na qual criticou o autoritarismo político da época. Cara, isso aqui era um absurdo. O cara poderia ser condenado à morte, tá? Por causa disso. Porque ele estava questionando o rei. E questionar o rei significava, sabe o quê? Questionar Deus. Porque a apostila trouxe ali no textinho, lembra? Que o rei era um ser escolhido por Deus. Então ninguém podia questionar o rei. Se o rei mandasse, era lei. Pronto, acabou. Tá? Anos depois, seu livro O Espírito das Leis, cadê? Fez uma crítica à monarquia inglesa. Ele criticou a monarquia inglesa, que existe até hoje. Não manda nada, mas está lá, né? E propôs a preservação da liberdade civil, o fim da escravidão e a divisão do poder do Estado em três. Olha só o que esse cara criou, tá?
lá no século XVIII, dividiu o poder está tudo no rei. É o rei que executa, é o rei que legisla e é o rei que julga. Não, tá errado. Tem que dividir isso aí. Tem que dividir. 3 poderes, tá? Quem criou aqui, então, essa divisão em 3 poderes? Montesquieu, tá? Quais são os 3 poderes que ele cria? Que ele propõe, né, na verdade. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Para quem não sabe, o governo brasileiro é dividido em 3 poderes. O executivo, quem é o representante maior do nosso executivo? O presidente. Presidente. O presidente. Né? Mas tem poder executivo na esfera federal e estadual e municipal. A nível federal, nosso chefe maior é o presidente. Tá? A nível estadual é o governador e a nível municipal, o prefeito. O poder legislativo, tá? São os deputados e senadores. Tá? E no caso dos municípios, os vereadores. E o poder judiciário, tá? Os juízes, tá? Os tribunais. No período do absolutismo, quem executava as leis? Quem era o líder do executivo? O rei. Quem criava novas leis? O rei. E quem julgava as pessoas que quebrassem as leis? O rei. Tá? Hoje não é assim mais, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? A gente tem a divisão. Nós temos poder executivo, legislativo e judiciário. Tá? Então vamos continuar aqui ainda mais sobre o Montesquieu e essa proposta de 3 poderes. Em sua proposta, o rei era apenas um executor das ações decididas pelos 3 poderes, de forma que o poder não ficasse somente nas mãos de uma pessoa. O Montesquieu, lá no século XVIII, sabia o quê? Sabia que não era certo o rei ter tanto poder. Precisa dividir isso aí, meu amigo. Precisa dividir, tá errado isso aí, né? Tá errado. Vamos tornar a vida um pouco mais justa, né? Para o povo, para todo mundo, tá? Então, olha só, a apostila até fala aí o que eu já disse para vocês, né? Aqui já na página 174. Né? Lá em Brasília, nós temos o Supremo Tribunal Federal, também chamado de STF. O que é o STF? Né? Representa o poder judiciário. Tá? Poder judiciário. Cara, eu tenho uma foto do lado dessa estátua aí, mas a gente não pode encostar a mão nela. O Brasil adota, atualmente, o sistema da divisão do poder em executivo, legislativo e judiciário. Modelo que foi inspirado nas ideias do filósofo iluminista Montesquieu. Beleza? Então, Montesquieu é o cara que faz a divisão aí do poder em 3: executivo, legislativo e judiciário. Tá bom? E olha, uma beleza, né? Bem melhor do que aquele absolutismo do rei lá. E o Rousseau? Jean-Jacques Rousseau. Nasceu na Suíça, lá em Genebra, em 28 de junho. Fez aniversário aí 2 meses atrás, né? Em 1712. E, cara, um dos principais pensadores do iluminismo. Uma de suas principais obras se chama O Contrato Social. É um livro que foi publicado em 1762. Para ele, o povo é soberano, ou seja, é dele que se origina o poder e a autoridade. Nós já vimos isso aí, né? Como que é o nome do poder que emana do povo? A democracia. Muito bem, vamos lá. Assim, o governo deveria representar a vontade geral do povo. Então, o governo deve representar a vontade da maioria do povo, e não a sua própria vontade, a vontade do líder supremo, né? Tipo o rei. Né? Então, o governo deveria representar a vontade geral do povo. As ideias de Rousseau e de outros iluministas influenciaram movimentos revolucionários no século XVIII,
Entre eles, a Revolução Francesa. Grifa isso, tá? Olha só, as ideias de Rousseau e de outros iluministas, né? Não vamos dar crédito só para eles, né? Influenciaram movimentos do tipo aqui, ó, a Revolução Francesa, que nós vamos aprender um pouquinho mais daqui a pouco, tá? A Revolução Francesa, né, foi fundamental no desenvolvimento da democracia e da cidadania, tá? Então, é graças a essa Revolução Francesa que muda toda a ordem política e econômica também lá da Europa, né? Política, econômica e religiosa, tá? Oi. Professor, eu vi um vídeo já sobre a Revolução Francesa. É muito conhecida essa revolução. Tem muitas coisas legais também. Pô, tem muita coisa aqui. Olha, como eu tô falando na apostila, coisa que a gente tem hoje, forma de organização social, é graças a esses caras aqui que a gente está conhecendo. Então não é à toa que esse cara tá com a foto dele estampada na sua apostila. Não é à toa que esse outro aqui, ó, tem a estátua dele, né, fotografada e estampada aqui na sua apostila. Porque as ideias desses caras, você, o Montesquieu, vai influenciar a nossa vida hoje. Tá? A organização de forma de governo, cidadania, democracia, quem estruturou, quem começou a discutir, propor e falar disso, né, em períodos mais recentes, né, lá no século XVIII, faz tempo, mas é mais recente para a história, né, foram esses caras, tá? As ideias desses caras, né, esse cara aqui, ó, influenciou a Revolução Francesa, tá? Influenciou a Revolução Francesa, tá? A Revolução Francesa aconteceu por quê? Porque a população não estava satisfeita com o absolutismo do rei. Tanto os camponeses quanto os burgueses não estavam satisfeitos. E aí nós temos a Revolução Francesa, que começa lá em 1789. Então detalhe, tá? A Revolução Francesa, inclusive, vai influenciar movimentos aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Né, que a gente vai estudar depois, nas aulas de história. A Revolução Francesa vai influenciar movimentos contra o colonialismo, pedindo o fim do colonialismo aqui no Brasil, pedindo a independência no Brasil. Os movimentos de independência do Brasil são inspirados na Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa mudou coisas no mundo todo. Tá? Beleza? Então, vamos lá. O que é essa Revolução Francesa? Meu Deus. A Revolução Francesa iniciou-se lá em 1789 e foi um movimento que colocou fim ao absolutismo na França. Acabou. O rei perdeu o trono, cara. E olha, não perdeu só o trono, não. Perdeu a cabeça também. As ideias iluministas, como as que você conheceu anteriormente, quais ideias iluministas você conheceu? Você já esqueceu? De democracia, tá? De divisão de poderes em executivo, legislativo e judiciário, tá? Então são essas ideias, tá? Foram fundamentais para que essa revolução acontecesse. Então, aquelas ideias iluministas influenciaram a Revolução Francesa. No período que antecedeu o movimento, a França era governada pelo Luís XVI. E quem mais? Maria Antonieta. E passava por grandes dificuldades. A França estava enfrentando problemas seríssimos, tá? Faltava até comida, tá? Faltava comida. Mas faltava comida para o rei? Não. O rei na pompa, no luxo, barrigão, gordão, né? E a população? A população não tinha nem o que comer. Mal tinha o que vestir. Vivia mal. E pagava imposto, e trabalhava, vivia na miséria. Então, essa população foi ficando, não posso falar palavrão, né? Mas essa população foi ficando chateada. Chateada, tá? Por quê? O rei, ó lá, no bem bom. E a população, ó. Enquanto os camponeses, ó,
Os camponeses viviam na miséria. E a realeza e a nobreza viviam uma vida luxuosa. Isso gerou descontentamento popular. E, juntamente a isso, a burguesia, influenciada pelas ideias iluministas, queria mudança. Os camponeses não queriam viver na pobreza, na miséria, passando fome. E os burgueses, que era o pessoal que tinha dinheiro, não queria mais viver pagando imposto para os reis. Então, o que aconteceu? Burguesia e camponeses se juntaram. Olha só. O que foi acontecendo, né? Os gastos resultantes da entrada da França em uma guerra dos norte-americanos contra a Inglaterra deixaram o país sem dinheiro. Olha só, o país já estava numa crise. Aí a França resolve entrar numa guerra, tá? Lá dos Estados Unidos contra a Inglaterra. Isso aí piorou a situação e deu início na Revolução Francesa. Os revolucionários formaram uma Assembleia Nacional Constituinte e publicaram o texto Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que serviu de base para a formulação da Constituição Francesa de 1791. Tá? Olha só, aqui nós temos um desenho que mostra o início da Revolução Francesa com o rei Luís XVI e a Maria Antonieta na varanda do Palácio de Versalhes, lá na França. Tá bom? Rei e a rainha aqui em cima, tá? E a população aqui, ó, embaixo. Então, olha só. Essa Constituição, contudo, não tornou todos os grupos da sociedade iguais e aptos a escolher seus representantes. Então, mais uma vez, nós temos um exemplo de democracia, mas que não era para todos. Ó, o voto, por exemplo, ó, só era permitido a pessoas que tivessem determinada renda. Então, tinha que ter dinheiro. Pobre não participava. Quer dizer, os camponeses continuaram de fora da democracia. Simultaneamente a isso, a intervenção da Áustria e da Prússia. Prússia, para quem não sabe, é o que é a Alemanha hoje, tá? A Alemanha. Então, a Áustria, Império Austro-Húngaro, a Prússia, que é a Alemanha, na França. Então, ó, a intervenção da Áustria e da Prússia na França para fortalecer a monarquia novamente foi entendida como traição por parte do rei, levando à sua destituição e à abolição da monarquia. Iniciava-se assim a Revolução Francesa. A Revolução Francesa nós já vimos aqui, ó, transformação de ordem política. Depois, após um período de turbulências, com conflitos entre vários grupos da sociedade francesa da época e mudanças no poder, o general Napoleão Bonaparte, esse cara, Napoleão Bonaparte, você já ouviu falar, né? Tomou o poder em um episódio conhecido como Golpe do 18 Brumário. O que é isso? Vamos ver. Embora muitos outros eventos tenham ocorrido na França, a Revolução Francesa foi fundamental, pois levou a igualdade de direitos e a democracia para o centro das discussões, o que influenciou mudanças, inclusive no dia a dia dos franceses. Então, a Revolução Francesa tirou o poder do rei, acabou com a monarquia, tá? E mudou, portanto, mudou a política, mas também mudou questões econômicas, né? Os burgueses conseguiram maior poder político também, tá? Então, a população na França, né, passou por significativas transformações graças à Revolução Francesa. E os ideais da Revolução Francesa influenciaram, né, movimentos, como eu já disse, em outros lugares do mundo. Beleza? Tá? Aqui na apostila, nós temos aqui a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, lá da Revolução Francesa, né? Falando o quê? Que todos os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Isso aqui vai influenciar que movimento em outros lugares? A abolição dos escravos. A finalidade
de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Então, todos têm direito à liberdade, têm direito à propriedade, ou seja, serem donos de alguma coisa, à segurança e à resistência à opressão. Não podem ser oprimidos. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. Quarto, a liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Ele fala, tem liberdade, cara, olha só. O que é liberdade? Ó, você tem liberdade de fazer o que você quiser, desde que você não prejudique outras pessoas. Legal, né? Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Ou seja, é aquela velha história, né? O seu direito acaba quando começa o do próximo. Tá? Artigo 6º. A lei é a expressão da vontade geral e não de um indivíduo só. Tá? Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou por meio de mandatários para a sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, para punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis. Olha só, está falando que gente branca é melhor do que gente preta? Está falando que católico é melhor do que evangélico é melhor do que católico? Está falando que rico é melhor do que pobre? Pobre é melhor do que rico? Homem e mulher? Não. Tá vendo? Todos os cidadãos são iguais aos olhos da lei, tá? Por isso que aquela imagem da justiça, ela é cega, ela tem os olhos tampados, porque a justiça é cega, né? Nesse sentido, assim, ó, é igual para todos, tá? A todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segurando a sua capacidade sem outra distinção que não seja das suas virtudes ou dos seus talentos. Tá? Então, nós temos aí parte, né, um fragmento, na verdade, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aqui, ó, ela tem uma imagem aqui dela completa. Beleza? Tudo bem? Maravilha. Daí a sequência aqui, ó, converse com seu professor e seus colegas sobre a seguinte pergunta. A organização política na democracia ateniense e nas monarquias absolutas era parecida? De jeito nenhum, né? Por quê? Não era nem. Nem um pouco, né, gente? Por quê? Na democracia ateniense, né, a população, né, fazia parte das decisões, né, escolhiam, votavam, né? E no caso da monarquia, né, era exclusivamente, né, o rei que decidia tudo, né? E a população acabava ficando na miséria. Certo? Gente, então nós vimos aí um pedacinho, né, sobre a evolução aí do conceito, né, de cidadania, né, de democracia, como surgiu, né? A gente viu aí, então, na período medieval, na Idade Moderna, né? Nós vimos aí o Iluminismo, um pouquinho da Revolução Francesa. É claro que nós não esgotamos o assunto, tá? Sobre cidadania, tem muito mais coisa para falar, né? A gente vai ver nas próximas aulas, né, sobre a cidadania hoje, né? Tem muito mais coisa sobre a Revolução Francesa, né? Não dá tempo, né, de falar tudo, né? Isso aí fica para outras aulas mais para frente, né? Quando vocês forem um pouquinho maior também, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido de onde surgiu todos esses direitos que nós temos e muitas pessoas não dão valor, né? Todos esses direitos que nós temos atualmente, que vêm aí de filósofos como os que nós conhecemos hoje, certo? E de pessoas, muitas pessoas que lutaram e até perderam as suas vidas aí para nos garantir o que nós temos hoje, os direitos que nós temos hoje, e essa divisão dos poderes, tá? Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da explicação e entendido, tá bom? Valeu.